Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então por que é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos nos aproximando da Semana da Família, uma semana tão importante na igreja, que terá início nesse domingo, com a celebração dos pais, quando nós vamos celebrar aquele que é referência na família, que é o pilar, o sustentáculo da família. Então a igreja escolheu a Semana da Família exatamente para ter início no Dia dos Pais. E aí então durante toda a semana nós vamos ter celebrações belíssimas aqui sobre a família, todos os dias, de domingo a domingo. E já como uma prévia dessa semana tão importante, a liturgia desse dia de hoje, sexta-feira, já traz como tema central a família, a importância da família. Vocês viram na primeira leitura do profeta Samuel que imagem bonita é usada para falar da família? Fala de Deus casando com a humanidade, de modo muito especial casando com Jerusalém, que era a menina dos olhos de Deus. Quando Jerusalém se tornou uma cidade importante, um centro político, religioso, muito importante, lá se concentrava o grande templo, Jerusalém ficou famosa e ela se desvirtuou do caminho de Deus. Tem gente que depois que tem certa fama, se torna importante, acho que não precisa mais de Deus, se desvia do caminho de Deus. E assim aconteceu com Jerusalém. A cidade querida, amada por Deus, se desvia do seu caminho, se prostitui, o texto vai dizer com todas as letras. E aí então, Deus se dirige ao profeta Samuel para dizer a Jerusalém, olha o tamanho da missão do profeta Samuel, não, do profeta Ezequiel. Ele vai dizer a Ezequiel, vai dizer a Jerusalém, reavivar a memória daquela cidade, quem ela era, quem ela se tornou, por causa de mim. Sem mim, ela não seria tão importante.
E aí então nós temos esse longo texto que nós ouvimos na primeira leitura, comparando Jerusalém como uma mulher e Deus como o amado que vai desposar a amada. Ele a conhece desde a sua formação. Ela nasceu do nada, ela estava no lixo, ela não significava praticamente nada, era invisível, estava abandonada. E quando Deus viu aquela cidade abandonada, sentiu pena. E ali então resgatou-a da miséria. E o texto vai pontuando tudo o que Deus fez por Jerusalém, comparando aquilo que um homem, quando ama a sua esposa, a faz. Tratou com muito carinho, cobriu-a de vestes nobres, colocou bracelete de ouro nos seus braços, colar, anel, brinco, joias, vestes finíssimas. E ela foi crescendo exuberante, tornou-se linda, e por tornar-se linda, ficou cobiçada por todo mundo. E aí vem os oportunistas e queriam se apoderar dela. E Gênova, cidade de Jerusalém, achou que era importante e se prostituiu. E aí Deus vai dizer: agora essa cidade tão amada se torna dessa maneira, e alerta para voltar aos caminhos de Deus. É um recado para os casais, é um recado para o homem, para a mulher, dizendo: só o amor recupera a vida de um casal que de alguma forma se desviou do caminho de Deus. Criou-se problemas na família, problemas inúmeros que todos os casais conhecem, mas que aqui eles são evidenciados como luz para iluminar a vida de casais que passam por dificuldades, por problemas. E o profeta vai narrando essa situação, mas fala sobretudo do amor de Deus, que tudo é capaz de nos tirar das situações mais miseráveis e nos reerguer, porque nos ama. É o amor transformador, e é o amor que transforma a vida de um casal. A mesma coisa o evangelho que nós ouvimos. Nesse evangelho é um texto polêmico. Os fariseus vão se aproximar de Jesus para tentá-lo, para colocá-lo numa armadilha. E eles pegam um tema polêmico, o tema do divórcio, e vai perguntar a Jesus se era permitido o homem se divorciar da sua mulher. Ele usa o termo aqui, despedir sua mulher por qualquer motivo. E Jesus então vai retomar as Sagradas Escrituras, o livro do Gênesis, e vai mostrar para aqueles que o questionam que Deus criou o homem e a mulher para se completarem, para se amarem, se completarem e formarem uma só carne, e dessa carne única formar uma família. Mas eles não ficam satisfeitos com essa fundamentação bíblica de Jesus, que diz que Deus não deve, que o homem não deve separar aquilo que Deus uniu. E eles vão retomar de novo o texto, a polêmica, dizendo: mas também tem lá no Antigo Testamento que Moisés permitiu a certidão de divórcio, permitiu o divórcio. E aqui vem uma resposta muito sábia de Jesus, que a gente pode usar em qualquer situação em que um casal se separa. Por que um casal se separa? Porque alguém deixou de amar, ou ambos, ou uma das partes. Senão um casal não se separa. E Jesus vai dizer: por causa da dureza do vosso coração. Só quem tem um coração duro não entende, não perdoa, não releva falhas.
Não faz como lá na primeira leitura, quando vê situações tão delicadas, de poder resgatar de volta a pessoa. Ou seja, quando não há amor no coração, uma pessoa se separa. Casais que se separam, não tenham dúvida disso, é porque ambos ou um deles deixou de amar. É fato. Se os dois se amam, não há separação de um casal. Eles suportam as dificuldades, as tempestades. É por isso que a gente lê no dia do casamento aquele evangelho da casa construída sobre a rocha. Se existe amor na vida de um casal, o casamento está alicerçado sobre uma grande rocha. E não é qualquer tempestade que vai abalar essa constituição, essa construção, esse enlace. Mas se não está alicerçado na grande rocha, que é o amor, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer probleminha é motivo do casal não se suportar e se separar. Então Jesus dá uma resposta muito sábia a esses no evangelho de hoje. E eles vão questionar Jesus, dizendo: mas se é assim, não vale a pena casar. Se você não ama, não vale a pena casar mesmo. Constituir família é vocação. Por isso que nós estamos num mês vocacional, cada domingo falando de uma vocação. E tem casal que se une sem vocação de constituir família. E é óbvio que não vai dar certo. Se você não tem vocação para algo, você não vai muito longe naquilo. Isso serve para tudo. A vocação verdadeira é que nos faz ser firmes naquilo que nós escolhemos. Quando duas pessoas escolhem se unir pelo vínculo do matrimônio, é porque eles têm vocação para a vida matrimonial, para a constituição de família. Não vale a pena se a pessoa não tem vocação. E o texto mesmo vai dizer logo em seguida que tem mesmo pessoas que não têm vocação para o casamento. E aí ele vai citar alguns pontos. Alguns porque tem outro tipo de vocação. Outros porque não tem condição mesmo de responsabilidade de constituir uma família. E outros por outras razões. E é importante pesar tudo isso. Então, nessa Semana da Família, que inicia esse domingo, nós vamos refletir sobre isso e muito mais todos os dias da semana, para a gente ver quão importante é a vida em família, a constituição de família, a vocação de constituir família. Já é uma prévia para essa semana tão importante que a liturgia de hoje nos traz.